E é assustador, amedrontador. Nós, atingidos pelo crime humano e ambiental da empresa Ré, em 2 sentidos. Ré no processo e reincidente. Continuar impune, mesmo diante de todos os trabalhos realizados pelas CPIs existentes, em um processo que transita na segunda vara, onde nós atingidos também não pudemos participar de forma ativa. E aí, quando colocado pelas instituições de justiça que não somos partes desse processo, certo, não estamos inseridos nele, mas somos os sujeitos de direitos desse processo em andamento. E aí me remete a várias situações constitucionais que garante que o poder emana do povo e isso não é respeitado. A Constituição Federal está sendo atropelada em vários aspectos, não só a federal, mas a Constituição Estadual de Minas Gerais também, quanto ao sigilo. O sigilo de processos e programas do poder público estadual, segundo a sua própria Constituição mineira, é somente quando coloca em risco a sociedade e ou o Estado. Quais serão os riscos? Aí eu me pergunto. E ao ouvirmos de uma minuta de acordo, e eu tive a infelicidade de ouvir do representante do Estado, Luiz Assis, que acordo não seria um bom termo, eu tenho que concordar com ele. Na verdade, isso é um leilão dos direitos dos atingidos pelo rompimento da barragem. Por esse crime que ceifou, com a sua lama suja, 272 vidas, mas que continua matando em conta-gotas a cada dia, pois o aumento do autoextermínio e de doenças como o infarto, dentre outras, é acrescido significativamente com o passar do tempo. Me assusta ainda verificar que o representante do Ministério Público aqui presente nessa audiência defendeu e citou o acordo firmado entre Defensoria Pública Estadual e Vale, de portas fechadas por sinal, que colocam os nossos direitos em uma prateleira de valores pré-estabelecidos e que é de conhecimento de todos, que menos de 10% desses acordos são efetivados. Porque, obviamente, a empresa Vale, agindo de má fé, no nosso ponto de vista como atingidos, causa um transtorno, reiterando pedidos de documentações que comprovem o nosso argumento para esse acordo. Então, é assim, uma atrocidade atrás da outra. Nós, atingidos, já não aguentamos mais gritar pelos nossos direitos fundamentais. Nós já não temos mais a voz tão ávida, e sim a revolta pulsante de ver que, mesmo diante as dificuldades, durante uma pandemia, durante um processo que sempre correu sem nos ouvir, continuamos assim, sem os nossos direitos fundamentais garantidos. E quando, com todo respeito, o senhor José Ricardo, do TJ, nos coloca quanto à participação dos atingidos, ora, o que somos, então, nesse processo para não podermos falar o que nos atende ou não? Teremos que aceitar goela abaixo um acordo do Estado e que ele jogue, inclusive, como responsabilidade das instituições de justiça estadual, que ele está sendo executado, porque ele está em andamento. Nós temos cláusulas nesta minuta de acordo que foi divulgada e que nós atingimos, fizemos um esforço surreal para entendimento dessas cláusulas, mas não é difícil de interpretá-las. Então, eu posso citar o item 8.9 desta minuta, que fala dos estudos de risco à saúde humana e ecológica. Ele está em andamento, nomeado como avaliação de risco, e no caso da bacia do Paraopeba, PISMA, mas que é a réplica do GAISMA, falido e tão questionado na bacia do Rio Doce. E eu pude assistir uma dessas apresentações desse processo de avaliação de risco. E, sinceramente, eu tive um pré-infarto frente à Câmara, porque é uma violação de direito atrás da outra. Nós temos que criar, quanto lideranças, um nexo causal e temporal
dos nossos medos e receios com relação à saúde e os riscos pela contaminação. É um absurdo estarmos sujeitos a isso e vermos as instituições de justiça aceitando um acordo que já está em andamento, que o Estado já fez seus editais de contratação, mas que não sabemos de onde sai essa folha de pagamento. Quem paga por isso? Quais outros aspectos estão sendo inseridos? Nessa avaliação de risco, inclusive, coincidentemente, são o mesmo grupo que liderou a análise GAISMA feito pela Renova na bacia do Rio Doce, Grupo EPA e Tecnohidro. Que coincidência o Estado contratar os mesmos que negaram as análises realizadas pela Universidade Federal de Ouro Preto e a Ambius. Fica a pergunta, o que somos? Quem somos nesse processo? Eu convido aos presentes e quem está acompanhando essa audiência a pensar que nós, atingidos, passaremos a decidir sobre a vida de vocês. Mas um detalhe, vocês vão sofrer a cada dia os impactos, os danos e as violações que esse crime causa na sua rotina. É o adoecimento, é a contaminação, é o estresse. E aí você tenta fazer um acordo firmado de portas fechadas, onde seu pé de limão custa R$6 e o seu dano moral 20 mil. Independente do que você passou, passe e vai passar. E torça para que a Vale aceite, porque ela nega a grande maioria. Eu ouvi novamente do senhor Luiz Assis citar o comitê gestor e o seu plano de governança. Nada de equiparidade de participação. A grande maioria dos membros pertencem a órgãos públicos, citados como, por exemplo, as prefeituras municipais desses municípios atingidos por esse crime. E os atingidos têm um voto. Onde está a equiparidade para tomadas de decisão? Ouve-se dizer que existem projetos mirabolantes, e na minuta tem vários deles. Mas quem foi consultado para a escrita desse projeto? Existiu alguma análise vocacional para propor isso? Eu cito aqui um exemplo para vocês. A pauta da agricultura está parada desde o dia 25 de janeiro. Tivemos, nós, agricultores, 2 reuniões, tentativas de acordo com a empresa Vale para suprir as nossas necessidades. Estamos passando fome e não podemos comer os nossos próprios alimentos por medo da contaminação. E aí o Estado propõe, sabe o que para a nossa agricultura? Flores para Brumadinho. O nosso atestado de óbito como um cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma atrocidade atrás da outra. E aí eu me pergunto, o posicionamento do Estado nesse processo, aonde está? Ou ele deveria também ser réu nesse processo? Uma vez que os processos de licenciamento passaram nas mãos de quem? E agora ele vem querendo fazer um acordo? Será que esse é um precedente, tirando como princípio que temos em Minas Gerais, segundo a ANM, cerca de 50 barragens com risco eminente de rompimento? O que está por trás desse acordo? Nós atingidos não estamos. Nossos direitos, tampouco. Nós gritamos desde o dia 25 de janeiro por participação popular e direito à informação. São direitos básicos. E olha que desses básicos saem aí direito ao futuro, direito à dignidade humana. Onde está isso? Não dá para acreditar que isso seja possível. Se pegarmos na minuta do acordo os vários projetos, a gente vai perceber que nenhum deles leva em consideração os familiares dessas 272 vítimas assassinadas por essa lama. Não existe um projeto específico, ressalvo aqui o memorial, porque é a única coisa que vai restar para essas famílias, a memória dos seus entes queridos. Isso não tem preço, é imensurável. E aonde o Estado está preocupado com a continuidade de vida desses atingidos, desses familiares, dessas 272 vítimas. E quantas outras apareceram depois? Eu não consigo conceber a ideia de que nós atingidos teremos fala somente nessa casa, mesmo que por virtual, mesmo enfrentando as dificuldades de acesso à tecnologia e à internet. Mas, enquanto isso, a Vale está agindo no território, violando a cada dia mais direitos.
e o Estado pondo em prática vários pontos dessa minuta de acordo, que, como eu disse anteriormente, é um leilão dos nossos direitos. Ouvi dizer aqui também que o povo mineiro foi atingido. Realmente, Minas inteiro é atingido por esse sistema minerário. A região metropolitana de Belo Horizonte corre o risco gravíssimo de ficar sem seus recursos hídricos. E o que está se fazendo? Retirando a água do rio Paraopeba de uma nova captação coordenada pela Vale, onde existem desapropriações irregulares, onde existe a destruição de sítios arqueológicos para trazer água a quem precisa na região metropolitana. E a comunidade de Brumadinho? Fica na seca, na poeira repleta de arsênio, chumbo e quantos outros químicos estão ali, além da dor e do sangue? Não dá mais. Precisamos dar um basta. E o nosso desejo é que a Vale não exercesse mais nenhuma atividade até que se recupere o que ela causou. Isso é o mínimo. Digamos que eu bata no carro de um de vocês. O mínimo que eu tenho que fazer é reparar o seu dano. E se você depende dele para a sua sobrevivência e deslocamento, isso tem que ser rápido. Nós teremos que desacreditar no nosso processo, no nosso sistema, do judiciário e aceitar um acordo para que a gente tenha celeridade nesse processo. E aí, se pautarmos nos acordos já existentes, teremos garantia dos nossos direitos? Esse acordo, ele realmente é constitucional? É muito difícil tudo isso. Nós não somos formados em direito, mas temos que nos ater a pesquisar e ler, entender tudo isso, porque a participação informada deveria estar garantida. Mas nem as nossas assessorias estão bem amparadas com relação a isso. Foi solicitado, por exemplo, pelas assessorias, esse projeto de avaliação de risco à saúde e meio ambiente. O Estado não enviou. No dia 4 de fevereiro, nos reunimos com o Estado e, na época, a senhora Luísa Barreto comprometeu-se a passar um cronograma e a minuta do acordo. Ele chegou na última semana. Como confiar no Estado? Como aceitar que os programas de saúde contidos nessa minuta de acordo, vou repetir, programas de saúde é a construção do hospital. Não, construção de hospital é tratamento de doença. Saúde é a garantia de um meio ambiente saudável, água potável e a qualidade do ar que respiramos. Isso não é uma medida de saúde. A construção do hospital é a aceitação do adoecimento. É diferente. Hoje aqui, a Natália, que é da Avabrum, não pôde estar presente devido à falta da internet. Que coisa, não? Mas nós, atingidos organizados, estamos aqui com a liberdade de pedir por eles também. De dizer que eles foram excluídos e tiveram que encontrar um grupo de atingidos para terem também seu direito à participação. Como ficam isso? Da mesma forma, nossa deputada Beatriz me perguntou quem é Olísia. Olísia é uma moradora da comunidade quilombola de Rodrigues, que devido também às dificuldades de acesso à tecnologia, conseguiu me enviar um áudio via WhatsApp, para que eu pudesse pedir a autorização dos senhores para replicá-lo. Assim, garantiríamos a participação dos povos tradicionais, que também são esquecidos nesse processo, inclusive na minuta do citado acordo, do leilão dos nossos direitos, incluindo os direitos das comunidades dos povos tradicionais. Se os senhores me derem a liberdade, posso apresentar esse áudio a vocês para que faça valer a voz de uma representante da nossa comunidade quilombola de Brumadinho. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e